Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Milena de Oliveira, eu sou aluna do programa de mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Eu irei apresentar o meu artigo intitulado Soluções baseadas na natureza para águas urbanas. Discussão das propostas de projetos de drenagem urbana e de mitigação de mudanças climáticas na cidade de São Paulo. Esse artigo, ele foi elaborado sobre a orientação da professora Amarilis Lúcia Castelli Galardo, da Uninove, e também pela professora Andresa Portela Ribeiro, também professora da Uninove, e também ambas são formadas, doutoras pela USP. O terceiro coautor é o Joaquim Inácio Garcia, doutor pela USP. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer os pareceristas e os organizadores do evento pela oportunidade de apresentar minha pesquisa neste momento. Bom, trazendo um pouco sobre o contexto e a introdução dessa pesquisa, sabe-se que as grandes metrópoles sofreram um processo acelerado de urbanização, e isso culminou em desafios na atualidade com relação ao enfrentamento de inundações. A cidade de São Paulo, ela traz registros de inundações desde 1560, onde diversas esferas da sociedade sentem os impactos de fortes precipitações de chuva. Ainda mais as populações vulneráveis que habitam áreas sujeitas a inundações e deslizamento de terra. Pensando nisso, os sistemas de drenagem urbana de água da chuva, eles precisam agir de forma a mitigar esses impactos sentidos pela sociedade. No Brasil, o método de drenagem mais utilizado para combater as inundações são chamados de infraestrutura cinza ou técnicas tradicionais de drenagem, que buscam promover um rápido afastamento da água da chuva. Porém, alguns autores apontam que esses métodos eles não aproveitam o potencial de absorção do solo e, portanto, essas medidas poderiam ser integradas a outras técnicas a fim de garantir uma maior efetividade dos sistemas. Nesse contexto, tem-se as soluções baseadas na natureza, que, por meio da integração de infraestrutura verde no espaço urbano, visa combater os avanços causados por mudanças climáticas e pelos eventos extremos. Ainda dentro desse conceito, existem as medidas compensatórias de drenagem, que buscam inserir práticas sustentáveis na drenagem urbana, através de projetos com soluções baseadas na natureza e infraestrutura cinza, que seriam aliadas para um aprimoramento dos projetos de drenagem. Portanto, essa pesquisa ela buscou verificar os cadernos de drenagem de águas pluviais e o plano de ação climática elaborados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a fim de constatar práticas sustentáveis de drenagem para lidar com os desafios das mudanças climáticas. Pensando nisso, estabeleceu-se como objetivo dessa pesquisa discutir a sinergia entre a proposição de soluções baseadas na natureza, como ações de planejamento para enfrentamento das inundações e ações para enfrentamento das mudanças climáticas adotadas pelo município de São Paulo. Falando um pouco sobre o referencial teórico, ele forneceu o alicerce para essa pesquisa e ele foi apresentado em 3 tópicos. Então, o primeiro tópico aborda o conceito de infraestrutura cinza ou abordagens tradicionais de drenagem. Essas medidas, elas são muito difundidas ao redor do mundo e também aqui no Brasil. E dentro desses métodos existem a predominância de materiais resistentes, como por exemplo, o concreto. As medidas tradicionais, elas buscam promover um rápido afastamento e remoção da água da chuva através dos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem. A microdrenagem é um dispositivo de entrada de água da chuva e ele vai ser responsável por direcionar essa água para o sistema de macrodrenagem. Consiste em estruturas como as bocas de lobo, sarjetas e tubulações. Já os sistemas de macrodrenagem, eles recebem a água que vem do sistema de micro, e eles consistem em estruturas de maior porte, como canais, reservatórios e galerias de água da chuva. Dentro do contexto atual, com as pautas das mudanças climáticas, evidencia-se aí o que traz o relatório intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, um ponto sobre o aumento das temperaturas mundiais, E algumas pesquisas voltadas para a cidade de São Paulo apontam que nos próximos 20 anos as precipitações vão se tornar mais intensas, dentro de períodos mais curtos, ao passo que os períodos de estiagem também serão mais longos. E aí, diante desse contexto e desse cenário, pensar em ações que auxiliem no enfrentamento desses eventos extremos é de fundamental importância.
E aí, o segundo item do referencial teórico são as soluções baseadas na natureza, né, que são chamadas de SBN. Então, trata-se de um conjunto de ações inspiradas e apoiadas na natureza para lidar com desafios sociais, tais como os que são gerados por eventos extremos. São ações que promovem proteção, manejo e restauração de ecossistemas, sejam ecossistemas naturais ou aqueles modificados. As soluções baseadas na natureza trazem benefícios multifuncionais para as cidades, né? Uma vez que contribuem nos aspectos ambientais, gerando serviços ecossistêmicos, possibilitando melhoria nos efeitos como ilha de calor e excesso de precipitações intensas. Trazem também benefícios sociais, já que reduzem vulnerabilidades e aumentam a resiliência urbana, trazendo qualidade de vida para a população. E tudo isso também acaba culminando em benefícios econômicos, né? E aí eu trouxe alguns exemplos de soluções baseadas na natureza que podem ser integradas ao planejamento urbano. Um deles seria o telhado verde, né, que nada mais são do que coberturas revestidas com vegetação, e alguns estudos apontam benefícios associados à redução de alagamentos, melhorias estéticas, aumento de biodiversidade, redução de ilhas de calor e também melhorias na eficiência energética dos edifícios. Um outro exemplo são as biovaletas, né, que são aí inserção de vegetação em uma depressão rasa com o solo. Então, as biovaletas também trazem benefícios no que diz respeito à retenção de água da chuva e também na redução das poluições de cidade. O terceiro exemplo seria a agricultura urbana, que são hortas comunitárias que podem promover renda e segurança alimentar para a sociedade, além de contribuir também para a infiltração da água da chuva e fomentar a economia das cidades. O último exemplo que eu trouxe são os parques lineares, né, que são conjuntos extensos e contínuos de espaços verdes ao longo de alguns elementos paisagísticos, como rios, lagos e ruas. Os parques lineares, eles também trazem um potencial capacidade de infiltração da água da chuva, além de contribuir na geração de áreas verdes e espaços de lazer dentro das cidades. O terceiro tópico do referencial teórico são as medidas compensatórias de drenagem. Essas medidas elas recebem esse nome justamente porque visam compensar ou diminuir os efeitos das inundações. Então, elas ainda são consideradas pouco disseminadas dentro dos projetos de drenagem e elas podem se enquadrar como medidas meramente de infraestrutura cinza, como seriam os exemplos de microreservatórios realizados dentro de lotes de empreendimentos. Porém, essa pesquisa ela aborda com destaque as medidas compensatórias aliadas a práticas SBN, ou seja, integrando a infraestrutura verde e a infraestrutura cinza, a fim de obter maiores resultados para a drenagem de água pluvial. Nesse sentido, o método dessa pesquisa ele pautou-se dentro de uma análise documental, que consiste numa leitura e análise minuciosa de documentos associados a um tema de pesquisa, a fim de extrair informações que giram em torno do problema da pesquisa. A análise documental ela precisa ponderar o contexto e a utilidade dos documentos verificados, trazendo assim complementos ao foco pesquisado. Nesse trabalho, a análise documental ela direcionou-se conforme esse organograma apresentado, dentro de duas etapas. A primeira foi uma verificação dos cadernos de bacia hidrográfica da cidade de São Paulo, e essa verificação foi feita a fim de constatar as propostas sugeridas nesse documento de drenagem de água da chuva e compará-las nos viés de infraestrutura cinza e SBN. Já a segunda etapa, ela consistiu na análise documental do Plano de Ação Climática, levantando aí as ações existentes nesse documento, com enfoque nas ações direcionadas às inundações e às práticas SBN no planejamento urbano. E a partir dessa análise dos dois documentos, realizou-se a verificação da sinergia existente entre eles. Dialogando um pouco acerca da análise do documento do Plano de Ação Climática, que ele também é chamado de PANClima, ele trata-se de um documento realizado pela Prefeitura de São Paulo, que aborda a pauta das mudanças climáticas inseridas aos processos municipais de tomada de decisão. O intuito desse documento é reduzir as emissões de carbono, amenizar os impactos das mudanças climáticas, promover resiliência nas cidades e reduzir as desigualdades até o ano de 2050.
Esse documento ele está construído em cima de 5 estratégias principais. Cada estratégia elenca algumas ações que totalizam 44, a fim de alcançar os objetivos do documento. Então, as 5 metas principais são rumo ao carbono zero, adaptar a cidade de hoje para amanhã, proteger as pessoas e bens, Mata Atlântica, precisamos de você, e a última, gerar trabalho e riqueza sustentáveis. A análise documental dessa pesquisa, ela focou-se especificamente na estratégia 2, que é adaptar a cidade de hoje para amanhã, justamente por observar ações que foram voltadas para a resiliência urbana, para a redução de vulnerabilidades e para a geração de bem-estar para a sociedade no tocante dos eventos extremos, como é o caso das inundações. E essa estratégia 2, ela também dialoga muito sobre educação ambiental para a comunidade e a integração de práticas SBN dentro dos sistemas tradicionais de drenagem. Já falando um pouquinho sobre os cadernos de drenagem, eles são documentos que foram elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que é a CIURB, em parceria com a Fundação Centro Tecnológico Hidráulica, FCTH, da Universidade de São Paulo. O intuito desses documentos é justamente trazer propostas e ações para lidar com as inundações que ocorrem dentro de pontos críticos na cidade de São Paulo. Existem, no total, 12 documentos, e eles foram publicados desde 2016 até 2021, e cada documento disserta sobre 2 ou 3 alternativas de drenagem urbana que são simuladas em software e depois são orçadas também. A análise documental, ela tentou-se em verificar, e comparar as propostas dentro do viés de infraestrutura cinza versus soluções baseadas na natureza e também a verificação de medidas compensatórias propostas dentro desses documentos. E aí, dialogando um pouco sobre os resultados e discussões, temos que dentro da estratégia 2, existente no Plano de Ação Climática, existem algumas ações que nós gostaríamos de trazer um enfoque. A ação 22, ela busca aumentar áreas permeáveis dentro dos espaços públicos, tanto os novos como já existentes, através de telhados verdes ou paredes verdes, biovaletas e cisternas. Nessa ação, evidencia-se um plano traçado que é o de construir um manual de soluções de drenagem sustentáveis, de forma que integre aí as SBNs aos planejamentos urbanos. Já a ação 23, ela busca realizar um levantamento de eventuais locais onde seja possível inserir SBN, de modo a integrar com as obras públicas. E a ação 24, ela preconiza a criação de arborização de espaços verdes, a fim de promover recreação, cultura e lazer para a sociedade. Todas essas ações, elas estão fortemente aliadas com as práticas de SBN, a fim de instigar biodiversidade e qualidade de vida para a população. Então, com isso, é possível evidenciar, a partir da análise do Panclima, a importância em mitigar e atenuar os impactos sentidos por situações de eventos extremos que estão sendo agravados pelas mudanças climáticas. E essas ações citadas, elas buscam lidar com esses desafios a partir de ações sustentáveis e instigando infraestrutura verde nos espaços urbanos. Por sua vez, trazemos à tona as discussões observadas nos cadernos de drenagem. Então, a análise dos documentos, ela revelou que as medidas compensatórias de drenagem, aliadas à SBN, elas são abordadas apenas de forma teórica dentro dos documentos. Então, elas não são orçadas e nem simuladas, como é o caso das demais medidas sugeridas. Logo, as medidas compensatórias não possuem grandes destaques nesses documentos. Além disso, observou-se que as propostas presentes nos 12 documentos, elas baseiam-se primordialmente em métodos tradicionais de drenagem e em parques lineares. A análise comparativa, dos 12 documentos trouxe também um outro resultado importante. Verificamos que os documentos mais antigos, datados de 2016, traziam cerca de 83% das alternativas voltadas para a construção de parques lineares, enquanto que nos documentos mais recentes, datados de 2019, 2020 e 2021, essas propostas reduziram para 17%. Os métodos de drenagem tradicionais, eles trazem uma grande contribuição para escoar a água da chuva, porque eles são capazes de reter um potencial muito grande de volume de água da chuva. Porém, mediante o cenário atual mencionado das mudanças climáticas, destacamos a necessidade de fomentar práticas SBN consorciadas aos métodos tradicionais,
né, como é o caso das medidas compensatórias, a fim de aprimorar os projetos de drenagem de água da chuva da cidade de São Paulo. E aí, né, a fim de dialogar sobre o objetivo principal dessa pesquisa, que é a sinergia entre os documentos, né? Nós observamos que esses documentos eles possuem uma sinergia no que diz respeito ao combate e ao enfrentamento das inundações para a cidade de São Paulo. Nós concluímos que os cadernos hidrográficos, eles podem contribuir no alcance de algumas ações do Panclima, como por exemplo a ação 23, porque os cadernos eles trazem informações detalhadas sobre pontos críticos de inundações na cidade de São Paulo, e isso pode ser de grande valor para a criação do caderno de drenagem sustentável previsto dentro dessa ação. Além disso, também, complementar os cadernos de drenagem com medidas de SBN possibilitaria o alcance das ações 22 e 24 do Plano de Ação Climática citados anteriormente. Ressalta-se também que enquanto o Panclima ele está impulsionando as SBN para lidar com as inundações e a vulnerabilidade urbana, os cadernos hidrográficos eles denotam que caminham na contramão, já que os parques lineares, né, que é a única medida SBN proposta, vem perdendo espaço nos documentos mais recentes. É claro que a cidade de São Paulo ela é altamente urbanizada e nem sempre existem espaços disponíveis para a construção intensiva de parques lineares. Portanto, aqui ganha destaque as medidas compensatórias aliadas à SBN, uma vez que os telhados verdes e as biovaletas, elas podem ser uma alternativa interessante para os parques lineares, né? Ou seja, mantendo assim a proposta SBN dentro do planejamento urbano e levando em consideração a impossibilidade da construção intensiva de parques lineares. Sabe-se também que os telhados, eles são cerca de 50% de áreas impermeáveis em uma cidade. Então, revesti-los com coberturas verdes potencializariam as SBNs, bem como também trariam aí os benefícios citados anteriormente no enfrentamento de inundações. E o mesmo pode ser citado com relação às outras práticas, como as biovaletas e as hortas comunitárias. Bom, a pesquisa aqui analisada, ela ressaltou que a cidade de São Paulo ainda aplica majoritariamente métodos tradicionais de drenagem para lidar com as inundações. As SBN, especialmente parques lineares, vêm perdendo espaço nas propostas de drenagem atuais da cidade. No entanto, diante das mudanças climáticas e conforme preconiza o Panclima, faz-se necessário integrar essas medidas dentro do planejamento de drenagem de água pluvial urbano. Ressalta-se que a sinergia entre os documentos ela é limitada, mas ela pode ser ampliada a partir da aplicação de práticas compensatórias de SBN dentro dos cadernos de drenagem hidrográficos. As inundações, elas trazem aí intensas consequências negativas que são sentidas pela sociedade. Então, a inserção de SBN, elas revelam-se práticas sustentáveis que podem trazer benefícios para todo o contexto social, bem como auxiliar no alcance de metas como as previstas no Plano de Ação Climática, gerando resiliência e sustentabilidade para as cidades. Por fim, né, recomendamos para estudos futuros uma simulação hidrológica em softwares para buscar a constatação dos reais benefícios das práticas SBNs aliadas ao planejamento urbano para contenção de inundações. Aqui eu trouxe algumas das principais referenciais teóricos dessa pesquisa, e eu agradeço novamente a atenção de todos, aos coautores dessa pesquisa que contribuem constantemente no meu aprendizado como aluna do programa de mestrado. E, novamente, muito obrigada ao evento pelo convite. Eu finalizo aqui a minha fala e apresentação, e até logo!